Pessoal, agora a presença importante na Foresp, nesse meeting empresarial. Vocês estão acompanhando aqui conosco esse encontro de empresários, falando de automatização, de robotização, falando de máquinas, por exemplo, de máquinas de café, de robôs, enfim, e fazendo esse network. E o Bruno Mori, que é diretor também de hospitalidade aqui da Foresp, além de uma infinidade de trabalhos na área de turismo que ele faz, nos dá o prazer de dividir um pouco o que está acontecendo, as tendências, falar um pouco da sua viagem recente. Muito obrigado por nos receber, Bruno. Muito obrigado, meu amigo Paulo, parabéns, e obrigado a todos que nos assistem aqui no Invista, né? Um programa de grande sucesso, sempre a parceria, a amizade sua, cobrindo os eventos da Foresp, da hotelaria, dos restaurantes, é muito importante. Eu acho que esse evento é sensacional, porque quando a gente pega essas tendências que nós falamos de hotelaria, de gastronomia, cada vez mais a robótica, a tecnologia é importante. Tanto para mostrar um diferencial. Eu estive recentemente na Indonésia, em Singapura, no Japão, e essas máquinas já fazem parte do cotidiano, elas complementam o serviço de café da manhã no Hotel Boutique, ele leva essa experiência. E as máquinas de limpeza, elas aumentam a produtividade de uma forma exacerbante, especialmente nos salões, dentro dos apartamentos. Então, trabalha desde o aroma do espetáculo, de um show, da hotelaria, e também aumenta a produtividade, a capacidade. Então, primeiro você encanta e depois você aumenta a produtividade. Então, esse evento é sensacional para mostrar que os hoteleiros precisam cada vez mais aqui no Brasil, e o pessoal do restaurante também, implantar essas novas tecnologias. Isso vai fazer com que gere a diferença. E a Foresp, ela está sempre preocupada, e falando aqui só no estado de São Paulo, são 195 mil quartos ou unidades habitacionais de hotel. E com um crescimento previsto nos próximos anos de 5 a 7% da oferta atual, com novos lançamentos, tanto de resorts como os hotéis de econômicos, de lazer, econômicos, de negócios, e não só em São Paulo, que é a grande capital, mas no interior ele tem crescido na pujança, principalmente nessas viagens de 200 quilômetros, as melhores rodovias, os melhores empreendimentos, um entretenimento que tem. Então, cada vez mais o hóspede ele quer ter essa experiência de ter um diferencial, e com a tecnologia, um atendimento diferenciado, e o que a Foresp consegue criar desse tipo de treinamento para proporcionar o crescimento do mercado. Bruno, a gente entende que tem uma preocupação, assim como nas revoluções industriais teve, que aí tirou o ser humano ali daquela coisa repetitiva. Talvez agora nós estejamos passando também por um outro tipo de revolução, com a inteligência artificial, com máquinas e tal, mas as máquinas vieram, a automação veio para tomar o lugar, para tomar os postos de trabalho, ou é uma coisa que libera de algum lugar para hospitalidade, por exemplo? Qual a sua visão dessa questão automação, né? Posto de trabalho? Primeiro, se a gente fala inclusive da parte de recepção, atendimento, o IA, ele já está ajudando muito. Por quê? Porque ele faz aquele primeiro atendimento, faz a triagem, e na hora da resolução do encantamento entra a pessoa para finalizar. A mesma coisa na automação, da limpeza. Nós vamos continuar tendo arrumadeiras, porque a automação ainda não consegue fazer e arrumar a cama. Mas ela pode arrumar muito mais cama se tiver um robô fazendo o chão, né? E o outro robô fazendo um pré-atendimento. Então o garçom pode preparar a mesa, o mise en place, enquanto tem um robozinho servindo o café. Então a gente melhora a qualidade de treinamento, melhora a produção e vai valorizar e especializar as pessoas para que possam encantar as pessoas, que possam atender com uma qualidade maior. Então a gente enxerga que é complementar, melhorando a qualidade, melhorando a produtividade. Olha, não é um assunto propriamente desse ambiente do evento de hoje, mas eu estou curiosíssimo, porque o Bruno é especialista em turismo, trabalha há muito tempo e é muito capaz. E ele está muito informado sobre os cassinos, que é uma realidade
que está acontecendo aí. Eu queria informar o nosso telespectador, nosso internauta, que pé que está isso, Bruno? Vai acontecer logo, não vai acontecer? Que jeito que vai funcionar isso? Olha, Paulo, primeiro assim, o Brasil, nós vamos ter uma entrada de 70 bilhões de dólares com a aprovação dos cassinos integrados resorts, cassinos turísticos e bingos. Já foi aprovado na Câmara em 2022, em 2024 passou pela CCJ do Senado, falta só colocar no plenário do Senado e depois vai estar aprovado. Com isso, nós vamos ter um aumento e um acréscimo de novos postos de trabalho, investimentos em relação à construção civil, decoração, tecnologia, comunicação. Então, vai ser formidável. E o que já está funcionando? As loterias estaduais de alguns estados, como, por exemplo, a Lotérgia no Rio de Janeiro e a Lotopar no Paraná, já integrando, e nós já estamos começando a colocar as VLTs. Vídeos Lotus Terminals dentro dos hotéis. São máquinas que é uma raspadinha eletrônica, mas ela tem a cara de uma slot machine. Então nós estamos, por exemplo, tivemos em Foz do Iguaçu, em Curitiba, no Paraná, e tivemos em Niterói, Rio das Ostras, Campo de Goytacazes, e nós já estamos olhando e colocando máquinas. Imagina, por exemplo, Foz do Iguaçu, né? Enquanto não tem os cassinos, eles já podem ter, de repente, máquina de slot machines, que são as VLTs, Video Lottery Terminals, dentro dos hotéis. Em vez do pessoal ir jogar no Paraguai e na Argentina, eles ficam onde tem os melhores hotéis e tudo mais. Então a gente cria um novo diferencial, uma nova rentabilidade, isso já começa a acontecer esse ano. E a questão dos cassinos mesmo, integrados resorts e bingos, depois das eleições deve ser votado no plenário do Senado e aí nós vamos ter toda essa evolução e nós vamos ter toda essa construção e fortalecimento de destinos no Brasil. Bruno, e desculpe a ignorância, mas como leigo, tem algum link das bets, das casas de apostas, com os cassinos agora, ou já é um início? Como é que você vê isso? Isso é muito interessante, Paulo, porque a questão das bets, foi uma lei de 2018 que foi regulamentada em 2023 e passou a entrar totalmente em vigor dia 1 de janeiro de 2025. Hoje são 180 marcas de cassinos online /bets no Brasil, totalmente legalizados, que já estão faturando 100 bilhões de reais por ano e geram uma quantidade de impostos de mais de 20 bilhões de reais para o Brasil de impostos. Elas estão hoje como bet.bet.br, são as que são legais a níveis federais, e aí somam-se com as loterias estaduais que também podem ser os jogos online. Com isso, o Brasil hoje está dentro do mercado, a tendência é que chegue um faturamento de 200 a 300 bilhões de reais nos próximos anos, gerando muitos postos de trabalho, e para hotelaria e gastronomia já começam a ter as uniões dos formatos de bet para colocar dentro dos apartamentos, QR Code, ou mesmo fazer o Sport Bar do lado da recepção, unindo também com essas marcas. Então é criar novas experiências para os hóspedes, gerar novas receitas e novas oportunidades de mercado. Bom, esse pelo jeito é um caminho sem volta, né? Não volta mais, né, Bruno? Verdade, especialmente porque o jogo legal, você traz empresas internacionais que às vezes tem bolsa, tem ação na Bolsa de Nova York, de Tóquio, de tudo mais, para investir aqui, e sai da mão, quando você tem um jogo legal, do contraventor ou mesmo do bandido. Porque você tem empresas que apresentam relatórios, que cuidam inclusive de programas contra o tratamento de ludopatia, que é o vício no jogo, e além disso arrecada para ser investido na saúde, na educação. Legal. Bruno, partindo um pouco, eu estou aproveitando aqui que nós estamos batendo esse papo, mas você é um especialista em turismo. E São Paulo, o estado de São Paulo, onde nós estamos, tem muitas opções de turismo. Você identifica, quando você vai fazer um trabalho de turismo, você fala assim, olha, aquela região, a minha região, por exemplo, Osasco e região, ali é o turismo de negócio. Ali vai na região de Itapira, ali é o Circuito das Águas. Ali é fácil de identificar nos formatos de negócio essas tendências? Sim, cada um dos destinos tem uma tendência específica para um turismo. Ele pode se adaptar
aproveitado e inclusive, fortalecido, trazendo outros segmentos. Então, sim, São Paulo, cidade, assim como Osasco, assim como Barueri, é um turismo de negócios. Mas São Paulo cada vez mais parece com uma Nova York, uma Tóquio, uma Paris. Então você tem a gastronomia, você tem as compras, você tem o turismo de lazer, você tem o turismo cultural com os museus, os grandes shows, os eventos corporativos que são todos eles envolvidos. E, por exemplo, a região ali que pega o Cioeste, que você fez um trabalho maravilhoso de comunicação, ali nós temos, por exemplo, o turismo de aventura já começando a acontecer, você tem o turismo histórico em Santana Parnaíba, religioso, Pirapora. Então, todos eles potencializam a regionalização do turismo. E quando você trabalha a regionalização, é mais ou menos igual trabalha a Flórida. Então ele vai lá por causa dos 8, 9 parques de Orlando, ele vai até Kissimmee para fazer compra, depois ele vai até Cabo Canaveral para ver a NASA, ele vai até Tampa para Busch Gardens, e ele ficou o quê? 15, 20 dias circulando nas cidades, comprando, comendo, dormindo, entretenimento, vai assistir um jogo da NBA, né? Então isso faz com que, se a gente conseguir trabalhar a regionalização, a gente potencializa o destino que faz parte daquela região. E aí você traz mais oportunidades, capta mais eventos, fortalece o turismo como um todo. Legal. Olha, falamos aqui com o Bruno Mori, diretor aqui de hospitalidade aqui da Foresp e desse evento, né? Esse evento que tem aí até o nome, é lucrativo, não é? Esse meeting empresarial que fala de tecnologia, fala de avanços e uma alegria. E soubemos também de coisas como cassino, turismo. Bruno, quero agradecer muito a sua participação e deixar os instantes finais aí para a sua despedida. Primeiro, muito obrigado, meu amigo, meu irmão, Paulo, parabéns pelo trabalho excepcional. Deixo um abraço a todos do programa Em Vista e precisamos disso, investir em pessoas, em tecnologia, em hospitalidade, para fortalecer toda a macroeconomia brasileira. E programas e comunicadores como você fazem toda a diferença para o crescimento do nosso país. Muito obrigado e você continua aí. Daqui a pouquinho a gente volta com mais algumas palestras, não saia daí.